Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, os nossos companheiros internautas, que todos nós possamos ter um dia repleto de paz, de luz e de estudo da doutrina espírita, que hoje a nossa casa traz o estudo sobre o Livro dos Médiuns, que o nosso querido, muito querido Sérgio irá trazer aqui o seu estudo. Então, que todos nós possamos aproveitar essa grandiosa oportunidade de ter contato com a doutrina dos Espíritos, que é a doutrina do Cristo. A nossa casa tem estudo de domingo a domingo, presencial e por lives. Aqueles que quiserem conhecer mais profundamente a doutrina, as obras da Dona Ivone, as obras de André Luiz, as obras kardecianas, né? A gente possa, então, estar se ligando a esses estudos. Sempre repito isso, como o Mestre Jesus falou, esses estudos estão na fala dele quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a gente tiver oportunidade, venhamos estudar. Temos na nossa casa também a obra social que leva o nome do nosso muito amado Antônio de Aquino. Esse espírito que nos presenteia com seus lírios perfumados e fluídicos à entrada da obra social. A nós que estamos, né, na parte de assistência espiritual e aos outros nossos irmãos de caminhada que tenham a necessidade do auxílio espiritual e material. Então, nós temos aqui a evangelização desde o berçário até as mães. Quem quiser vir conhecer, venha conhecer. Venha se encantar com esta obra que leva o nome do nosso querido Antônio de Aquino. E como é uma obra social, a gente atende as famílias, a gente sempre pede, dentro das possibilidades de cada um de nós, trazermos alimentos, roupas, calçados, medicações que estiverem dentro da validade. E isso é muito bom para a nossa obra social, porque a gente precisa dessa colaboração, mas sempre dentro das possibilidades de cada um de nós. A gente também lembra aqui que a nossa casa, essa casa, ela foi criada para ser mais um ponto de luz aqui na nossa comunidade. A gente sempre que puder informe ao vizinho, ao amigo, sobre a nossa casa. Então, vamos dar início, então, à nossa reunião. Hoje, o Evangelho é o capítulo 9, desculpem, que o nosso querido Carlos irá fazer o comentário no momento do passe. O capítulo 9 é Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E hoje a gente vai ler o item 10. O item 10 nos foi trazido por Hahnemann e nos diz assim: de acordo com a ideia completamente falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos no qual ele se compraz voluntariamente, ou que, para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem
Desculpe, é alergia. Fazer esforços para se corrigir. Para se corrigir dos defeitos nos quais ele se compraz voluntariamente, ou que, para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem com tendência à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento, em vez de reconhecer sua culpa. Ele transfere a falha para o seu organismo, acusando dessa forma a Deus por seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Sem a menor dúvida, existem temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, assim como existem músculos mais flexíveis que se prestam melhor a grandes esforços. Não acrediteis, porém, que aí se encontra a principal causa da cólera. Ficais certos de que um espírito pacífico, mesmo em um corpo irascível, será sempre pacífico. E que um espírito violento, mesmo em um corpo sem energia, não será brando. A violência somente tomará uma característica, porquanto, não tendo um organismo próprio para manifestá-la, a cólera ficará contida, enquanto que no outro caso se mostrará livremente. O corpo não dá impulsos à cólera a quem não a possui, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nada com isso, mas ele pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes acontecer? Dizei, pois, que o homem permanece vicioso porque quer ficar vicioso. Mas aquele que deseja se corrigir sempre pode fazê-lo. Se assim não fosse, a lei de progresso não existiria para o homem. Hahnemann, Paris, 1863. Vamos então agora fazer a nossa prece, elevando nossos pensamentos até o Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga da nossa casa, até o nosso querido altivo e a Deus nosso Pai. Que todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, possamos ter essa oportunidade do estudo, do passe e da água fluidificada. Que todos nós possamos receber o presente divino, que é o conhecimento das leis do Mestre Jesus. E em teu nome, querido Jesus, em nome de toda a espiritualidade da nossa casa, em nome do nosso altivo, a quem solicitamos que abrace o nosso companheiro Sérgio nesse momento do seu estudo e o nosso Carlos no momento do passe. Então,
em vosso nome, mas acima de tudo em nome de Deus, que é o nosso Pai, que nos criou por amor e para o amor, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos início à nossa reunião pública do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Graças a Deus. O nosso companheiro Sérgio, como eu falei, esse amigo de muito, esse querido companheiro, né, que vem nos dar a alegria do seu estudo, ele vai nos falar do capítulo 28 do Livro dos Médiuns, aonde ele vai falar da questão 314 até a 323, que vai falar fraudes espíritas. Eu vou ler só um pedacinho da 314 para passar o estudo para o nosso querido. 314. Aqueles que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem à fraude os efeitos produzidos. Baseiam-se sobre o fato de que os prestidigitadores hábeis fazem coisas que parecem prodígios, quando não se conhecem os seus segredos, donde concluem que os médiuns não passam de escamoteadores. Já refutamos este argumento, ou melhor, esta opinião, notadamente nos artigos sobre o Sr. Home e nos números da revista de janeiro e fevereiro de 1858. Não diremos, pois, senão algumas palavras antes de falar de uma coisa mais séria. Então, nosso querido, que Jesus o abençoe e o altivo o inspire. Muito obrigado, Lino. Companheira de trabalho lá da Malé durante muito tempo, né? E marca a saudade. Queridas amigas, queridos irmãos, que estamos aqui na Casa Espírita de Altivo Panfiro, nesta manhã onde estudamos, né, o Livro dos Médiuns e concomitantemente está acontecendo a nossa reunião de tratamento espiritual com os médiuns, né, no nosso conhecido passe de cura, né? E todos nós estamos aqui na Terra num processo terapêutico de cura da nossa alma, do nosso pensamento, do nosso sentimento, aqui buscando. Então estamos aqui nessa manhã, né, juntamente com o Carlos, que vai fazer o comentário do Evangelho, vibrando em torno desse trabalho realizado. E o dia de hoje, como já nos foi dito, estudamos o Livro dos Médiuns, e que o próprio Kardec nos diz aqui que o Livro dos Médiuns é um desdobramento do Livro dos Espíritos, né? E ele vem focar aqui um ensinamento sobre um dos pilares da doutrina espírita, que é a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. E essa comunicabilidade sempre existiu na história do homem, na história desde quando o homem começou a ter os seus lapsos de pensamento, e ele já naquele momento ele já sofria interferência dos seus espíritos protetores que auxiliavam aquela comunidade antiga para o crescimento e para a evolução. Então, o Livro dos Médiuns é um manual, é um roteiro, é um compêndio, onde traz assim todas as orientações, né, as ilustrações sobre as questões da mediunidade, os gêneros de mediunidade, como ela se processa, como nós devemos trabalhar
para desenvolver, conviver com essa mediunidade de uma forma equilibrada e segura, e também nos alerta para as dificuldades que todos nós encontramos, Como ele fala aqui, são os escolhos, as dificuldades no trabalho da mediunidade, que são a obsessão, a qual todos nós estamos sujeitos, a influência pernóstica de alguns espíritos, a influência para a dor, para o sofrimento, as vinganças, as dores que alguns espíritos nos causam. E a outra dificuldade é a identificação da mensagem, do espírito comunicante. Para quem tem a vidência, ele pode ver um espírito e, junto com o texto e a forma da mensagem, ele identificar o espírito, mas mesmo assim o espírito pode enganar. Então, são essas grandes dificuldades que nós temos nessa relação mediúnica, em que de um lado temos nós, espíritos encarnados aqui na matéria, e os espíritos desencarnados, E essa relação não acontece somente na casa espírita, ela acontece no nosso lar, essa influência acontece na sociedade, no nosso ambiente de trabalho, porque nós estamos em permanente relação com esses espíritos. Então, estudarmos o Livro dos Médiuns é muito importante. E alguém poderá dizer, olha, mas eu não tenho mediunidade nenhuma, ou então dizem, eu tenho mediunidade de pedra, Algumas pessoas dizem, eu tenho mediunidade de pedra, não percebo nada, não escuto nada, não sinto nada. É uma grande ilusão. Nós estamos sempre em relação com os espíritos. Quando nós dormimos, nós vamos entrar em relação com os espíritos com os quais nós nos afinizamos pelos nossos sentimentos, pelo tipo de pensamento a que vinculamos. Então, quando nós dormimos ou nos desprendemos do corpo por uma questão ou outra, nós vamos ao encontro dessas situações. E é importante que nós tenhamos aqui o entendimento de como se processa essa relação com os espíritos, se é uma relação por fenômenos da inteligência ou por fenômenos físicos, A mediunidade se expressa por essas situações. Então, fenômenos físicos seriam aqueles em que alguns médiuns têm a possibilidade de fazer movimentar algum material, de fazer a escrita direta, de trabalhar na cura, é um fenômeno material, tirar o material de uma sala para outra, e isso são os fenômenos materiais, os fenômenos que mais chamam a atenção. E os fenômenos inteligentes é aquele que se faz mente a mente, como seria uma mensagem psicofônica, uma mensagem psicográfica, a questão de uma comunicação em que tem uma inteligência que está trocando a mensagem ali entre o médium e o espírito. Então, nós podemos não ter uma mediunidade apurada, expandida, mas todos nós somos médiuns, e Kardec, na sua obra, ele afirma a todo momento que no maior ou no menor grau de intensidade, todos nós somos médiuns, todos nós percebemos. E a mediunidade, não, como falei, não é somente da doutrina espírita. A doutrina espírita trouxe a mediunidade. Não, ela sempre existiu. Só que os espíritos vieram a trazer, naquele momento, a sua mensagem, e aí Allan Kardec, dentro de um projeto estabelecido pelo Cristo, por Deus, veio trabalhar nessa catalogação, nessa codificação, trazendo todos esses conhecimentos que no passado
eram restritos aos médiuns, eram restritos a um grupo pequeno de uma casta, de uma seita, que sabia isso, mas não divulgava para o seu povo. Então, desde o Antigo Egito, aqueles líderes espirituais, eles tinham conhecimento da mediunidade. Até depois do desencarne de Cristo, até um período lá de Constantino, quando a doutrina católica foi oficializada, os cristãos, os católicos, conversavam com os mortos, com aqueles que o precederam no trabalho da divulgação do cristianismo. Então, a relação entre encarnado e desencarnado sempre aconteceu. Kardec aproveitou aquele momento, né, da humanidade e anotou todos aqueles ensinamentos, as suas observações, as orientações recebidas no seu livro. E aqui nós vamos estudar e vamos aprender. Especificamente hoje, nesse capítulo que já tivemos aqui na semana passada, uma parte que foi conversada, Kardec fala sobre o charlatanismo e o embuste, né? Fala sobre os enganos, aqueles enganos que acontecem. Quantas das vezes nós já conversamos com algum amigo, com alguma pessoa, sobre questões de mediunidade, e a pessoa não acredita, e aí ela diz, isso tudo é mentira. Então, eu só acredito, né, que a morte não existe, se alguém vier e me dizer. Vários espíritos vieram aqui e estão dizendo que a morte não existe, mas para aquele que não deseja acreditar, ele não vai crer. Então, o charlatanismo, ele existe, né, esses enganos existem também na mediunidade, na história da humanidade, desde que o homem é homem. Então tem sempre alguém querendo dar rasteira no outro ali, devido à nossa condição moral que ainda não é elevada. E isso acontece nas artes, na ciência, e acontece aqui na doutrina espírita também. Quantas vezes nós observamos, sai no noticiário, fulano, ele trabalhava como médico, mas ele não era um médico, ele era um charlatão, ele enganava as pessoas, ele botou lá um diploma falso e ele atendia as pessoas, e aí teve uma paciente lá que passou mal, morreu, enfim, aconteceu alguma coisa, e aí foram pesquisar, ele não era médico, era um charlatão. Então, essa característica de enganador existe também na história do humano, e na doutrina espírita também. Isso é um assunto em que Kardec ele se dedica uma atenção especial, porque, como nós sabemos, havia, à época de Kardec, a questão das mesas girantes, que se moviam, né? Lá os barulhos que se ouviam na sala, na mesa que se movimentava, os médiuns, as pessoas sentavam ali à volta e a mesa dava um sinal, e ele, à época, ele achava que isso poderia ser alguma coisa ligada ao magnetismo, porque lá pelo ano de 1850, a ciência estava evoluindo, né? A energia elétrica estava se fazendo, as comunicações por telégrafo estavam acontecendo. Então, as navegações se faziam por navios a vapor, e navios que estavam se modificando para um motor a combustível mais à frente. Então, todo um avanço científico estava acontecendo, que Kardec ele achava que poderia ser um efeito desse magnetismo que existia. Até porque também, à época, se falava muito do magnetismo animal, que Mesmer trabalhava naquela situação, em fazer seus experimentos para tratar das pessoas. Mas quando o Sr. Carlotti disse para ele, né, um ano mais tarde, de que as mesas falavam,
né? Aí ele parou e pensou assim, não, bom, se fala como? Como fala isso? Né? A mesa não fala, para falar tem que ter uma inteligência ali, a mesa é só madeira. E aí ele foi verificar uma dessas reuniões, e aí dali em diante ele, como um homem de ciência, que é muito cético, buscou fazer uma análise muito profunda. Há um tempo atrás foi passado um filme sobre ele, e lá tem uma narrativa de que ele foi lá naqueles teatros para avaliar se aquele fenômeno que havia acontecido ali era verdadeiro. E ele revira o teatro e verifica lá que havia uma fraude que estava sendo realizada. Então, várias pessoas naquela época fraudavam o fenômeno, né? O fenômeno para poder oferir algum benefício. Aquela época também, né, cabe ressaltar aqui, Kardec se utilizou de vários médiuns, e muitos desses médiuns que não sabiam o que era o trabalho dessa mediunidade, eles vendiam os seus serviços de médiuns. Então, eles se colocavam lá, fulano de tal, é o consulente, e ficava aguardando as pessoas chegarem, né? E aí muitas das pessoas iam ali fazer aquelas perguntas, né? Hoje mesmo em dia, a gente passa aí pela rua, de repente, tem ali num poste escrito assim, médium vidente, gente pode ver o seu futuro, o seu passado, fazer revelações, né? Traga o seu marido em tantos dias, essa situação toda aqui, eu ajudo a encontrar questões perdidas. Então, alguns médiuns atualmente colocam a sua mediunidade, né, a sua potencialidade, num comércio. Ele faz um comércio vendendo, né? Você vai lá, paga um dinheiro e você vai receber o que você está procurando, né? Então, e muitos desses médiuns não têm o conhecimento da sua responsabilidade em termos de usar a mediunidade. Então, a mediunidade, desde lá da época de Cristo, ela era utilizada não de uma forma equilibrada, não de uma forma que viesse atender aos desígnios de Deus. Tanto é que Jesus está lá, ele fala, né? Dai de graça aquilo que de graça recebestes. Então, todos nós que temos uma possibilidade mediúnica, seja no passe, na cura, no tratamento, na vidência, na psicografia, devemos trabalhar isso para os desígnios dos espíritos. E todos nós que estamos na casa espírita, estamos nos dedicando a contribuir no trabalho do Cristo, né, com a nossa mediunidade, devemos estudar e conhecer quais são as nossas responsabilidades em termos mediúnicos. Porque a mediunidade, todos nós a temos, né? E nós, no nosso planejamento de vida, muitos de nós solicitamos a mediunidade. Quando estávamos lá no plano espiritual, né, fazendo uma análise das nossas vidas, das nossas dificuldades, de como poderíamos lá, programando uma nova existência, ver que tipo de vida vai ser para mim bem necessária, bem positiva, para eu superar as minhas dificuldades, os nossos benfeitores espirituais devem ter colocado ali, olha, tem a mediunidade aqui. Então a gente pode ter pedido, eu quero vir como médium, porque como médium eu estarei já em contato com a espiritualidade, né? E poderei fazer o trabalho no bem e superar as minhas dificuldades, né? Superar os meus maus sentimentos, melhorar a minha condição moral. Então, muitos de nós pedimos. Outros podem até dizer, eu não pedi nada disso, mas se veio com a mediunidade é porque aceitou. Então, ou pedimos ou aceitamos a nossa condição como médiuns. E aí, com isto, né,
nós temos uma responsabilidade de colocar esta mediunidade a serviço dos bons espíritos. Para quê? Para amenizar as nossas dores, para auxiliar a humanidade, mas a mediunidade, ela tem assim o grande mérito de atuar sobre o médium. Então, o médium é que precisa perceber, entender que a mediunidade não é um motivo para que ele suba num palco e mostre toda a sua potencialidade, toda a sua qualidade de serviço mediúnico que ele pode realizar. Não. É um instrumento para que o médium possa rever as suas questões morais e buscar um esclarecimento. Então, tanto do lado, quando a gente analisa o fenômeno mediúnico, tanto do lado do médium encarnado como desencarnados, temos desafios aí. E no lado do encarnado, do médium encarnado, o desafio faz-se muito maior, porque nós estamos limitados pelo corpo físico. Então, o corpo físico nos limita e nos traz várias dificuldades de entendimento, de raciocínio, de percepção, onde, em vida, todos aqueles sentimentos do passado, eles também afloram. O corpo, ele apaga algumas coisas, ele abafa algumas qualidades que nós temos, para que nós possamos passar pela experiência da vida da melhor forma, mas, vejamos só, ele abafa, ele não esquece e nem retira. Então, podemos, nos nossos momentos de meditação, de prece, de estudos, voltar àquela potencialidade toda ali e nos auxiliar no momento. Então, o trabalho mediúnico, ele é assim um trabalho em que o médium precisa ter muita atenção, muito cuidado, até porque ele não deixar vazar o seu orgulho, a sua vaidade. Vaidade é alguma coisa que tem prejudicado a muitos médiuns. Melhor, muitos médiuns têm se prejudicado pela sua vaidade. Que as pessoas começam a fazer um tratamento, começam a dar mensagem, começam a trazer cartas, e aí as pessoas começam a elogiar, e aí ele começa a se inflar com aquela vaidade, então ele acha que ele é dono daquela verdade e que tem aquela possibilidade. E aí, nesse momento, os bons espíritos se afastam. E como a mediunidade, ela é física, está aqui no nosso corpo espiritual, e isso se replica no corpo de carne, Então, quando os nossos benfeitores se afastam de nós, outros espíritos não tão zelosos e cuidadosos, espíritos galhofeiros ou espíritos perversos, se aproximam e manipulam o médium. Porque quando nós estamos com a nossa vaidade ou com o nosso orgulho muito elevado, a gente fica enceguecido para as realidades. Todas as vezes as pessoas vêm e falam conosco, explica, mostra, e a gente, não é nada disso não, você está errado. Quantas vezes nós já fomos conversar com alguém, dando-lhe uma orientação, tentando mostrar alguns aspectos, e a pessoa diz, não, você não sabe nada, isso aí não é isso não é verdade não, é outra situação. Aí a gente fica devagar. Então, do lado do médium, tem essas dificuldades também do médium, quanto às suas qualidades morais. Daí a necessidade não só em estudar o livro dos médiuns, para conhecer todo esse mecanismo, para conhecer como se processa a comunicação, como nós podemos analisar se aquele pensamento, aquele sentimento é meu ou não, qual é o meu limite dentro da atuação da mediunidade. Eu estou percebendo mesmo, é um evento mediúnico ou foi apenas alguma situação material?
Às vezes a pessoa está em casa, escuta um barulho, instalou lá alguma coisa lá no quarto, na sala, aí às vezes a pessoa é mais exaltada, aí pensa, tem um espírito querendo se comunicar comigo. Então tem pessoas que são exaltadas, que são assim impressionáveis, então acha que tudo é do plano espiritual. Tem um barulho, um movimento, uma cortina se mexeu, ou então tem um reflexo de uma luz, aí já pensa logo, tem um espírito querendo se comunicar comigo. E aí começa a entrar num processo de pensamento, de atração, e aí nessa questão ele pode até atrair verdadeiramente um espírito não vinculado ao bem, um espírito que vem ali se aproveitar do momento para zoar a pessoa, né? Para enganar a pessoa. Então, é um cuidado muito grande. Então, precisamos conhecer, estudar aqui o livro dos médiuns para conhecer esse mecanismo todo da mediunidade. E também o Evangelho. Ao estudarmos o Evangelho, ao fazermos as nossas reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos fazer um mergulho na nossa condição moral. Porque nós estamos aqui na Terra para o nosso crescimento moral, né? Qual o objetivo da encarnação? Aquela pergunta do Livro dos Espíritos. É trabalhar o nosso crescimento moral, melhorar as nossas qualidades, né, intelectuais e emocionais, e também ajudar na obra da criação, na obra da minha família, em criar meus filhos, em ter um trabalho decente, em ser um bom cidadão, em ajudar aqueles que precisam. E tudo isso é a parte mais difícil que nós encontramos. Por quê? Porque ainda somos orgulhosos, somos egoístas e somos vaidosos. E muitas das vezes, quando alguém fala alguma coisa para a gente se arrepia logo e já quer partir logo com o dedo apontando para o outro para uma discussão. E isso nos vincula a um tipo de pensamento e sentimento que vai atrair espíritos que não são de boa qualidade. Então, Kardec, nesse capítulo, ele trabalhou aqui a questão dos médiuns interesseiros, em que muitos de nós, devido a essa questão do orgulho, da vaidade, do egoísmo, temos algum interesse, né? Seja ele material, financeiro, ou por um prestígio, ou por ser considerado o melhor médium da casa, ou enfim, por orgulho, pela vaidade. Então tem esses interesses aqui. E vai falar mais adiante sobre as fraudes espíritas, que é de hoje. Então, os médiuns, eles têm essa grande responsabilidade aqui. Então, trabalhar por interesse ou não. Então, aqueles irmãos que colocam aquele cartaz na rua, de que trago seu amor em tantos dias, ele está se comprometendo com o uso da mediunidade. E os espíritos nos dizem que o trabalho mediúnico, né, esse trabalho mediúnico, é para ajudar, auxiliar a humanidade no seu crescimento. Ele não vai dizer aqui se é para casar ou não é para casar. Eu caso ou eu compro o carro, né? Esse não é o papel. Ele vai apenas dizer, olha, o carro é bom, te ajuda, você pode fazer, mas um dia o carro acaba. O casamento tem suas dificuldades, tem suas lutas, mas você pode ter a sua família, pode criar família, ter os filhos, você vai ter um carinho, vai ter um ambiente, enfim, aí a decisão é sempre nossa. Nós que decidimos essa situação. Mas os espíritos bons, os nossos benfeitores espirituais, estarão sempre prontos a nos auxiliar quando nós nos determinarmos a fazer uma solicitação, um pedido melhor. Então, Kardec começa esse item que foi lido aqui no iniciozinho, falando sobre as fraudes espíritas. Não é que a doutrina espírita seja fraudulenta, não é que as mensagens que os espíritos trazem são fraudes. Ele, nesse capítulo aqui, ele vai falar sobre a fraude no processo da comunicação
em que muitos médiuns fraudam essa comunicação, esse processo. Voltando aqui, quando Kardec estava lá em contato com a doutrina espírita, né, conhecendo aqueles movimentos espíritas, então era muito natural que vários médiuns cobravam. Eles cobravam naquela época, aquilo era natural. E por conta de Kardec divulgar e lutar contra isso, buscando aquela máxima do Cristo, dai de graça o que de graça recebeste, ele também foi muito criticado e muito perseguido por essa questão, porque era uma situação em que as pessoas recebiam. Agora, então, o que acontecia? Tinha um médium lá, né, e tinha lá o magnetizador. Então, quando chegava alguém que ia lá fazer a consulta, o magnetizador magnetizava e aí o médium entrava em transe e, enfim, aí dava a resposta. Então, ele ficava lá o dia todo, recebia aquele dinheiro. Então, para nós, com o conhecimento que nós temos hoje, a gente percebe que é muito difícil, né, o médium está lá o dia todo com o seu magnetizador, o espírito também, e aí de repente vem um cliente pela manhã, aí o outro só vem à noite, o espírito ainda vai estar ali do lado esperando. É muito difícil a gente entender isso, porque os bons espíritos têm muito mais o que fazer. Então, muitos desses médiums, né, quando se comprometiam a fazer estas comunicações, fraudavam a mensagem, né? O espírito não tinha espírito nenhum ali naquele ambiente, então eles acabavam falando ali outra leviandade, outra coisa qualquer, porque o médium, com o tempo, ele vai percebendo como reage a espiritualidade e quais são os sentimentos da humanidade, né? Do homem, do ser humano. Então, muitas das vezes a pessoa, eu vou ali na cigana fulano de tal, que ela lê uma carta, ela puxa uma carta, vai ler. Então, ela que é um espírito vivido, né, experiente, que consegue fazer uma leitura e tem a sua mediunidade, enfim, que consegue perceber o que a pessoa está buscando, então ela já, essa pessoa quer falar em casamento porque ela tem uma frustração. Então, percebe e aí faz aquela leitura, né, que algumas pessoas têm essa possibilidade, e aí então fala ali da cabeça dela o que quer. Então Kardec, ele vem exatamente apontar essa questão para que nós possamos ter esse cuidado, não só da dificuldade de se identificar o espírito, mas a qualidade moral do médium. Então, o médium, ele precisa trabalhar a sua condição moral. Daí, os espíritos sempre disserem para que nós fizéssemos as análises das mensagens, observar qual é o conteúdo moral da mensagem, se aquilo ali tem validade ou não. Aqui no texto, Kardec, mais adiante, ele reproduz uma carta de uma pessoa que mandou uma carta para ele e que faz a leitura da Revista Espírita. Então ele diz para Kardec, olha, na sua Revista Espírita do dia tal, eu vi que você foi muito crítico em relação a essa questão do cobrar ou não cobrar. Eu não sou tão exigente assim. Eu acho que se a pessoa tem ali, está doando o seu tempo, está fazendo um trabalho normal, ele tem direito de cobrar. Mas Kardec entendia que não. Mas ele dizia o seguinte, mas para aqueles que fraudam, esses devem ser excluídos da exposição do trabalho mediúnico, porque isso causa assim muita dor, não só para o médium, mas para as pessoas que estão à volta. Kardec também nos fala aqui no texto, né, que é uma questão que, vez por outra, nós observamos, né, na casa espírita, que nós estamos na casa espírita e, de repente, chega uma pessoa, eu vim da cidade tal, morei lá naquela cidade, eu sou médium, eu tenho uma mediunidade tal. Então, ele fala aqui do médium, que ele dizia que tinha uma mediunidade intuitiva e ele queria colocar a sua mediunidade no trabalho da Sociedade Espírita que Kardec coordenava lá. Kardec coordenou aí milhares de grupos, centenas
milhares de grupos espíritas espalhados pela Europa para manter esse serviço aqui. Ele recebia as comunicações e quando ele via que aquela comunicação fazia algum sentido, ele repartia, né, aquela mesma pergunta para diversos outros grupos. E ali ele analisava qual era o cerne comum e então ele assumia aquilo ali como a ideia. Ele trabalhava dentro do sentido da universalidade. Se tem um espírito aqui de Paris, um espírito lá da Espanha, um espírito da Inglaterra, um espírito de lá da Alemanha e o outro da Polônia, que escreveram a mesma coisa, então isso aqui deve ser verdade. Mas se tem algum ponto de conflito, aí ele espera para analisar. Então Kardec recebeu lá essa pessoa que dizia que era um médium, poderia colocar, então a convidou para fazer uma reunião em particular, né, com um grupo de médios da casa para ver qual era a situação de trabalho dele, né. E aí então os médiuns que já trabalhavam Kardec, que eram médiuns já com uma certa experiência, eles responderam diversas questões importantes da época, né? Questões filosóficas, temas profundos, temas até que não era do conhecimento dos médiuns, e responderam. Mas quando esse médium foi lá colocar o seu serviço, ele escreveu algumas palavras lá, não sei muito o significado, e disse que naquele dia ele estava sentindo mal e nunca mais voltou para a reunião. Então, na nossa casa espírita, às vezes nós recebemos uma pessoa, né, que se diz médium, eu trabalho na cura, eu tenho condições da psicofonia, eu trago mensagens de Bezerra de Menezes, eu trago mensagem de Eurípides Barçanufo, eu consigo fazer trabalhos aqui de materialização, eu faço a desobsessão, eu atendo muito bem. Então, o médium, às vezes, ele vem e já quer participar de um trabalho mediúnico. E aí a casa, quando ela conhece o trabalho que é realizado, como essa nossa casa, aqui como SEAP, sabe quais são as dificuldades que todos nós médiuns enfrentamos, e que a casa sabe qual é o seu limite de atuação, vai agir com cuidado, vai colocar aquele amigo num trabalho menor ali do lado, vai observar, vai convidar para fazer alguns estudos, vai passando à medida que o tempo vai saber dele quais são os seus conhecimentos, vai orientá-lo para um curso provavelmente, e aí depois de algum tempo ele vai fazer o passo no salão, para depois, mais tarde, em observação, saber a condição, a espiritualidade da casa orientar para o trabalho mediúnico, né? Vai trabalhar no passo de cura, na obsessão, enfim. Então, todos nós, né, temos os nossos limites, né? Em maior ou menor grau, somos médiuns. E dentro da mediunidade em si, nós também temos limites. Então, o médium, ele é um médium de cura, por exemplo, né? Está ali no passo de cura, o médium de efeitos físicos, está ajudando no passo de cura. Muitas das vezes, aquele médium, ele vai ter um fluido que é potencializado pelo seu benfeitor espiritual, e o benfeitor espiritual, de repente, tem assim uma propensão maior para um passe na gestante, né? Então, ele não é que ele não consiga dar passe em outras situações, mas a combinação fluídica do espírito do médium, ele vai atingir mais a questão do bebê, da gestante, da sua saúde, da saúde do bebê que está ali. Outros já vai trabalhar já numa questão mental, aquele espírito tem uma dificuldade mental, tem uma desordem cerebral, então o espírito consegue trabalhar ali. Então, dentro, né, do limite das mediunidades, né, eu sou médium de efeitos físicos, vou trabalhar na cura. Eu sou médium da psicografia, vou trabalhar no receituário. E o médium da psicografia, ele também depende das suas potencialidades e qualidades, né? Ele pode ser um médium em que, pelos seus conhecimentos, pelo seu benfeitor espiritual, ele tem condições de ser um médium receitista, tem mais facilidade de prescrever medicamentos,
Outros já têm mais facilidade em dar orientações emocionais para a pessoa, para os conflitos familiares. Outros já têm mais propensão a escrever mensagens de cunho doutrinário. Então, dentro das mediunidades, ainda tem uma nuance, olha, esse é mais isso ou é mais aquilo. Na história da mediunidade, né, Kardec, ele fala até nesse capítulo aqui sobre um médium inglês, o Holmes. É o único médium que ele falou na sua obra toda. E o Holmes era um médium de uma mediunidade muito, muito peculiar, muito espetacular. Ele conseguia se levitar. Então ele fazia aquelas levitações, aquelas fotos, nós vimos aqui alguns livros antigos, daqui do Holmes. Então o médium, ele tem essas possibilidades. Nós tivemos aqui Peixotinho, tivemos Chico Xavier, que teve uma mediunidade exuberante, que passava por tudo isso aqui, desde a materialização, da psicografia, em que ele psicografava aqueles poemas, aqueles versos, aquelas cartas, as cartas das mães, as mensagens, as orientações, e até um processo, né, de um crime que aconteceu, ele psicografou a mensagem da vítima, né? Houve um caso, se não me engano, em São Paulo, em que 2 jovens estavam lá na casa, e um pegou a arma do pai, começou a mexer na arma, outro mexeu também, aí sem querer um disparou, e nesse disparo matou o outro por acidente. Então, o que sobreviveu foi processado sobre, por ter, né, assassinado, todos acreditam, né? Estavam os 2 com a arma, um morreu, então o outro assassinou. Então, houve o que desencarnou, ele veio através de Chico Xavier e fez uma mensagem, né, e escreveu ali o que ocorreu e deu outros detalhes mais que foi confirmado aí pelas famílias, e uma análise grafotécnica foi feita e tudo mais, que o juiz pegou aquela carta, né, dado a qualidade do médium também, ele inocentou o indiciado. Então, isso vai depender da qualidade. Então, nós temos aí Divaldo Pereira Franco, nós tivemos Dona Ivone, que são médiuns que tiveram todos os tormentos da vida, tiveram que trabalhar, tiveram que superar as suas dificuldades, tiveram conflitos em casa, tiveram lutas, mas se mantiveram fiéis ao seu trabalho de médium junto. Eles não foram fraudulentos, não usaram da fraude em seus trabalhos. Então, daí a importância que nós temos, né, em darmos atenção como está sendo a nossa conduta como médiuns da casa. Estou sendo correto? Estou sendo fiel aqui aos ensinamentos? Estou atento às mensagens que acontecem, às críticas dos meus colegas de trabalho mediúnico, às observações, né? Às vezes, na reunião mediúnica, nós temos assim, nós fazemos as reuniões mediúnicas, né, do passe, qualquer que seja, e há sempre, ao final, uma avaliação. Nós nos avaliamos, né? Então é o momento em que nós falamos, olha, nesse momento ali eu não gostei do que você falou, eu achei que o espírito não te entendeu muito bem não, eu achei que ali você falou sem sentimento. E às vezes é isso mesmo, às vezes a gente fala sem sentimento e o espírito percebe aquela situação. Então, como médiuns, nós temos a nossa responsabilidade. E como, vamos dizer assim, clientes dos médiuns, nós também temos a nossa responsabilidade. Porque é saber o que nós estamos querendo buscar, né? Bata que abrir-se-vos-á. Então, aquilo que eu busco, eu vou receber. Então, se eu venho à casa espírita no intuito de buscar situações, questões frívolas, eu vou encontrar, porque se eu chegar numa casa que ela é séria e não encontrar, eu vou buscar outra casa até que eu vou encontrar um médium que vai me dar aquela resposta frívola. Então, os espíritos também, né, eles mistificam, eles enganam. Então, não é só o médium que, pela sua vaidade, ele pode enganar, né? Então, o médium, às vezes, ele quer sentir que é ali
o médium, né? O médium que faz tudo, que resolve tudo, conhece tudo, mas o assistido também, às vezes, ele quer um tratamento para resolver aquele problema. Eu quero um emprego, eu quero um casamento, eu quero saber onde tem um dinheiro perdido, escondido, para eu poder ficar, eu quero saber quais são os números da loteria, para eu poder jogar. Então, sempre tendemos a buscar uma questão material, quando na realidade a mediunidade é para nos auxiliar, a nos conduzir dentro do campo moral, para que nós possamos sair da nossa identificação com as questões materiais para as questões espirituais. Quando nós conseguirmos nos enxergarmos verdadeiramente como espíritos imortais, quando nós tivermos a plena confiança em Deus, né? Sabermos que nós não estamos aqui largados, fomos criados, lançados aqui na terra, ao Deus dará, né? Que nós temos os benfeitores espirituais que zelam pela nossa caminhada. Quando nós entendermos que nós estamos num processo de crescimento, de elevação, de progresso contínuo, quando nós entendermos que há vida e vida em abundância nesse universo, que não só na Terra existe vida, quando nós tivermos a plena confiança de que tivemos experiências antes de nascermos e continuaremos depois da morte com os nossos sentimentos e pensamentos, aí nós vamos decidir a construir a nossa vida. Então, a mediunidade é uma ferramenta preciosa que nos é ofertada pela providência divina. E à medida em que nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade moral, esse sentimento, nessa percepção, vai ampliando. Esse sentido da vida vai ampliando. Não vai ser somente a visão, a audição, a gustação, o tato, o olfato, mas a mediunidade também. E nós sabemos, nós percebemos isso em algumas pessoas que são intuitivas, né? Eu não vou por aquele caminho não, eu vou por aqui. Eu não vou pegar essa condução não, vou pegar outra. Aí quando a gente vê, houve algum acidente, alguma coisa a mais, que a gente fala assim, nossa, como eu fui esperto de não ter feito isso. Não, foi a nossa mediunidade, né, a nossa percepção, que fez uma leitura de situação, às vezes uma leitura anímica do próprio espírito, ou uma influência espiritual amiga que vem dizer assim, ó, fica aí, espera aí um pouquinho, não fica por aqui. Então, daí esse convite que a Casa Espírita nos faz, como foi lido aqui no início, né, que a nossa Casa Espírita tem atividade de domingo a domingo, assistenciais, né, atividades de estudo, essas que nós devemos nos associar. Dedicar um tempo da nossa rotina diária para o estudo, para uma leitura edificante. Eu não sei ler. Pega o rádio, pega o celular, vai lá na internet, acompanha uma reunião que está acontecendo na nossa Casa Espírita, acompanha alguma palestra doutrinária que está acontecendo em alguma Casa Espírita, acompanha a programação das diversas casas colegadas, aqui do SEAP, do Leon Denis, da FEB, enfim, temos aí uma gama de atividades de casas que orientam a todos nós nesse processo e que também tenhamos o olhar criterioso também, porque em muitos desses canais, em alguns desses canais, alguns companheiros se colocam ali de uma forma, às vezes, para receber daquele momento, né? Jogando seu orgulho, a sua vaidade, a sua situação. Então, que possamos identificar e amadurecer, e que nós devemos também cultivar a prece, a oração, com sentimento, com sinceridade, na vinculação dos nossos pensamentos e sentimentos com os nossos benfeitores espirituais, com os benfeitores dessa casa, né? Quando ela fala aqui, que nós podemos pensar aqui em Antônio de Aquino, pensar em Altivo, e aí a gente pensa neles que esses espíritos vão trabalhar
para trazer o nosso conforto, o nosso auxílio, se for um pedido sincero e sério e equilibrado. Então, que possamos sair daqui confiantes de que a providência divina nos concedeu uma bela oportunidade de vida, que é a mediunidade. Alguns de nós podem até estar sofrendo, né? Porque às vezes a mediunidade ela surge como um compromisso e como um resgate, que ela às vezes, naquele momento inicial, a gente se perde, né? A gente fica confuso, a gente não quer saber. É igual lá na nossa casa, em que havia uma pessoa que trabalhava lá, estava no curso, e ela estava começando a fazer os estudos, e ia participar da casa, e ela veio relatar, olha, toda vez que eu estou em casa assim, está me acontecendo isso, acontece aquilo, eu levo um susto, apaga a luz, enfim. E aí nós passamos a orientação, faz essas leituras desse livro, leia isso. Aí foi passado um roteiro para que a pessoa se fizesse. Aí ela diz assim, toda vez que eu faço isso lá em casa, acontece, eu não quero ver. É só eu pegar no livro que acontece essa situação. Então, algumas situações vão nos impedir de que possamos dar um passo à frente. Dar o passo à frente, de esclarecermos, de nos iluminarmos. Porque muitos dos espíritos que estão à nossa volta não querem ver o nosso sucesso, não querem ver o nosso crescimento. E aí ele atrapalha, né? Então, quando tivermos essa situação, que a gente possa orar, pedir aos nossos benfeitores espirituais, aos benfeitores da nossa casa e, sobretudo, ao nosso Mestre Jesus, para que nos ampare, que nos oriente, que estes são os espíritos que nos tutelam, nos sustentam e que estão vibrando para que nós possamos fazer as nossas melhores escolhas. Então, minhas irmãs, meus irmãos, que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus nos envolva por todo sempre, graças a Deus. Agradecemos ao nosso companheiro Sérgio, que ele sempre possa estar aqui trazendo seu estudo, trazendo a sua energia. E vamos agora para o segundo momento do passe, da reunião, que é o passe, onde a gente vai solicitar aos médiuns que se posicionem para que o passe possa ocorrer aqui na nossa casa. E todos nós outros que nos encontramos em nossas casas, da mesma maneira, podemos nos posicionar para esse momento, nos ligando à nossa casa, nos ligando ao médico Jesus, nos ligando aos bons espíritos, para que possamos receber o passe espiritual. Todos nós. Então vamos dizer assim: querido Jesus, médico de nossas vidas e de nossas almas, neste momento, Jesus, te solicitamos a ajuda para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Que os bons espíritos da nossa casa possam, através das mãos amorosas dos médiuns, nos trazer a energia e os fluidos que estamos necessitando. E em teu nome, querido médico Jesus, em nome de toda a espiritualidade amiga da nossa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai de amor, é a Ele que solicitamos a permissão para dar início ao momento do passe. Graças a Deus. Quando Deus nos deu a oportunidade da vida, nos deu também a inteligência, o intelecto e o livre-arbítrio, para discernirmos o bem do mal, o bom do ruim, o certo do errado. No decorrer das nossas vidas, ainda carregamos
o vício dos erros. Ainda achamos que tudo aquilo que pode nos acontecer, não temos a responsabilidade, porque seria uma causa de Deus. Não. Nós nos enganamos, porque na realidade nós somos responsáveis por absolutamente todos os nossos atos. Quando nos revoltamos, quando nos permitimos a cólera, quando queremos despojar em cima de alguém aquilo que podemos dizer: a minha paciência esgotou. Na realidade, essa paciência nunca existiu, porque ela não se esgotaria se você a tivesse junto com você. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, inclusive nos diz: as vicissitudes da vida são de duas espécies. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora da vida. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Precisamos voltar para dentro de nós mesmos, nos analisarmos e entendermos que, assim como temos o livre-arbítrio, temos também o dever para nosso melhoramento espiritual, corrigirmos esses vícios que não podemos levar para a nossa vida futura. Deixemos ela aqui, para o nosso melhoramento espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Chegou o grande momento, é o momento da gratidão. Agradecer a Jesus, agradecer aos bons espíritos, agradecer a Deus nosso Pai por tudo isto que recebemos nesta manhã. Agradecemos e agradecemos sempre esta bendita oportunidade. E agora, em nome desses bondosos espíritos, trabalhadores do nosso SEAP, em nome do Mestre e do Médico Jesus, em nome do nosso amado altivo, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, que a tudo isso permitiu, solicitamos a permissão para darmos por encerrada a reunião de estudos e passes da manhã de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Antes da gente se retirar, eu queria dizer para vocês que a livraria está com uma grande promoção, né? Nesse mês de julho, a gente costuma comer muitas guloseimas nas festas juninas. Então, a gente tem um doce maravilhoso lá na livraria, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que não vai engordar o nosso corpo, vai engordar a nossa mente. E o valor é menos do que um doce, é R$10. Então, se a gente puder passar lá e visitar a livraria também, além de ter umas outras obras todas em promoção, como a Revista Espírita, que é R$60,
está por R$ 36. A Cristina está lá para receber a cada um de vocês. Um bom dia.